Eu quero mais informações de bastidores. É com ele o nosso Zé Maria Trindade, que já está conectado aqui com a gente. Fala, Zé, tudo bem? Qual que é seu palpite, hein? Quem que leva essas prévias do PSDB? Salve, muito bom dia. Olha só, a ação de João Dória pelo Brasil inteiro ficou muito visível. A gente vê aqui em Brasília os deputados que estavam resistentes e que eram contra João Dória mudando de repente de lugar. E aí, as minhas perguntas para os parlamentares próximos, o que houve? Porque ele mudou a ação do João Dória, inclusive o diretório regional daqui do Distrito Federal. O senador Isalci inicialmente estava ali em dúvida e tal, mas João Dória veio aqui, jogou o peso do seu poder dentro do PSDB e conseguiu virar todo o diretório daqui do Distrito Federal. Ele se fortaleceu muito, ele ganha exatamente nessas disputas. E a tendência é que João Dória vença esta, vamos dizer assim, esta disputa interna no PSDB. Olha, Paulo, as prévias eleitorais foram discutidas muito aqui em Brasília. Eu me lembro desse debate dentro do PSDB. Isso está no organograma do partido, né? O PT também tem esta, vamos dizer, esta legislação interna, né? Que está no Estatuto do Partido, e a ideia era imitar os Estados Unidos, que fazem das prévias um grande passeio no país, discutindo inclusive com outros partidos, era a ideia, mas acabou dividindo o PSDB, acabou sendo uma briga interna. Nos Estados Unidos, logo depois das prévias eleitorais, todos se unem. A gente vê que, por exemplo, o presidente atual disputou com a vice, né? E os dois se uniram. Vamos ver se depois destas prévias o PSDB se une, mas perdeu muito terreno na disputa nacional. E muitos que votarão nessas prévias estarão fora do partido no ano que vem. Muito bem, o Zé Maria Trindade continua com a gente aqui no Morning Show desta terça-feira, mas Paulinha, tem uma informação importante, né? Porque na manhã de hoje, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, conversou com o nosso time no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan e ele falou mais sobre essa disputa, né? Inclusive, ele disse que não houve pedido de adiamento das prévias do PSDB, que o que aconteceu foi uma reunião com representantes das 3 candidaturas e que nessa reunião eles começaram ali a discutir as questões de falhas no sistema de voto pelo aplicativo. Então, houve essa discussão e, de acordo com Eduardo Leite, os representantes das candidaturas do Dória e do Arthur Vigílio chegaram a sugerir o seguinte, que se fizesse a votação presencial dos mandatários e que se eventualmente desprezasse ou se diminuísse ali o peso dos filiados que votariam pelo aplicativo. Parece que a candidatura de Eduardo Leite não concorda com isso e que, para eles, sim, vai acontecer exatamente no dia 21 com os votos através do aplicativo, com os votos de todos através do aplicativo. Então, essa foi a versão do governador Eduardo Leite hoje no Jornal da Manhã. Muito bem, a íntegra da entrevista está disponível lá no canal da Jovem Pan News no YouTube, uma entrevista muito bem conduzida pelo nosso Thiago Uberrache, certo, Vini? Esse é o clima de disputa dentro do PSDB, mas eu quero saber de vocês no que vai dar. O Joel Pinheiro da Fonseca, você estava torcendo pelo Eduardo Leite, você acha que vai? Não, Paulo, eu não diria que eu estava torcendo pelo uma torcidinha. Não diria exatamente isso. Sempre levantei que eu acho que esses dois, Arthur Vigílio, eu acho que está mais ali só para figuração, né? Mas os dois. Não que eu seja contra ele, mas é que não colocam ele nas pesquisas. A disputa tem sido sempre Leite ou Dória. Acho que os dois têm méritos, inclusive méritos grandes nas suas gestões. O Dória eu colocaria, em primeiro lugar, a vacinação. Foi ele que liderou o esforço da vacina no Brasil, hein? Se o governo federal correu atrás, foi para não ficar muito atrás aí do João Dória, que foi atrás da vacina, conseguiu, vacinou a população e felizmente agora estamos saindo dessa terrível pandemia com São Paulo, assim, um exemplo, não só no Brasil, no mundo, um exemplo de vacinação e de sucesso das vacinas. O Eduardo Leite, a questão das reformas econômicas. Ele pegou um estado difícil, Rio Grande do Sul era um dos estados com as contas públicas em piores condições do Brasil, teve escolhas, bancou brigas, porque o funcionalismo, várias categorias lá no Rio Grande do Sul são casca grossa, sim, comprou brigas, fez reforma da Previdência, reforma administrativa, conseguiu sanear as contas públicas do seu estado, ou seja, tem bom exemplo, tem resultados de gestão que ele pegou uma situação difícil e conseguiu fazer. Então, para mim, acho que os dois têm grandes méritos aí. O que eu sempre digo, Paulo, é que neste momento, estrategicamente, me parece que o Dória
no plano nacional, tem uma situação mais difícil. A rejeição a ele é muito grande. As pessoas sabem quem é Dória, em sua maioria, mas muitas não gostam. O Leite parte de outra situação, a situação do desconhecimento. É mais fácil transformar um desconhecimento em intenção de voto do que transformar uma rejeição em intenção de voto, que é o que o Dória vai precisar fazer. Agora, pelo que eu tenho acompanhado, me corrija se eu estiver errado, Paulo, você acompanha mais de perto a situação do PSDB. Me parece que está se desenhando Dória nessa eu eleição. Eu apostei aqui, nessa Continuo eleição. Com a minha aposta. Não, você apostou outra coisa. Não, apostei. outra, mas depois a gente trata disso. Mas parece que vai dar Dória nas primárias aqui do PSDB. Vai ser o candidato escolhido pelo partido. Vamos ver qual escolha o partido vai fazer. Eu acho muito feio isso que a gente está vendo aí. Dória e Arthur Vigílio se dizendo indignados porque alguém, né, dando a entender, o Eduardo Leite, quis mudar a data da votação. Daí o próprio Leite diz, não, nunca quis mudar a data. É que houve uma coisa de quererem fazer o voto no aplicativo valer menos, sabe? Quando entra nesse tipo de picuinha, de tentar ganhar num tapetão só ali, mudando a contagem dos votos, a coisa tá muito ruim. Pois é. Imagina... Pois é. Resolveria. É a falta, exato, é a falta que faz resolveria o problema. É a falta que faz um TSE pro PSDB. Se o PSDB tivesse um TSE, não teria todas essas discussões. Não teria sido, muito bem. Paulinha, teria tudo resolvido no dia da eleição. Paulinha, nós temos as sonoras do Eduardo Leite hoje de manhã no Jornal da Manhã? Isso, vamos recuperar a participação do governador Eduardo Leite falando exatamente sobre essa questão aí dessa reunião interna para discutir o aplicativo usado na votação e também ele pontuando que não houve encaminhamento ou pedido sobre adiamento das prévias. Vamos conferir. Uma discussão, um debate, numa reunião que não teve encaminhamentos nenhum feitos e por isso qualquer tentativa aqui de colocar que houve encaminhamento, pedido de adiamento é sem dúvida nenhuma, infelizmente, a tentativa de criar esse factoide nesta semana derradeira aí das prévias do PSDB. Da nossa parte, as prévias acontecem no dia 21 com todos os filiados votando aí pelo aplicativo. E o governador Eduardo Leite também falou dessa questão que o Joel já trouxe aqui, né? Quem teria mais chance ali na disputa? Seria ele? Seria a Dória? Quem tem menor ou maior rejeição? Vamos conferir o que disse Eduardo Leite. As pesquisas estão indicando, a última pesquisa da Datafolha indicou eu e João Dória com a mesma intenção de votos, mas ele com mais que o dobro da rejeição que eu tenho. A última pesquisa da revista Exame, publicada na semana passada, me dá até uma vantagem na intenção de votos de 1 ponto percentual, mas não vou dizer que isso é exatamente uma vantagem, porque é o mesmo patamar. Mesmo assim, temos o mesmo patamar de intenção de votos, mas a rejeição também nessa pesquisa ao governador João Dória é mais do que o dobro da rejeição que eu tenho. Ou seja, a gente tem mais espaço para crescer, para conversar com o eleitor, conseguir sensibilizar as pessoas a partir do conhecimento, que é a fragilidade que eu tenho, me tornar mais conhecido, mas não é a rejeição que tem a outra candidatura. Então a gente tem mais possibilidade de crescer e de ganhar essas eleições, tenho absoluta convicção, absoluta confiança. É nessa direção que a gente está trabalhando. Tá aí o governador Eduardo Leite, que falou ao Jornal da Manhã. Se vocês quiserem conferir na íntegra, é só procurar aí no canal da Jovem Pan News no YouTube. Muito bem, Paulinha. Zoe Martins, e essas bicadas dentro do PSDB? Ai, Paulo, olha, eu vou ser bem sucinta no meu comentário. Eu acho tão irrelevante essa briga aí, esse assunto de PSDB. Minha aposta é o seguinte: o Dória vai ganhar a prévia, vai disputar a eleição. A gente falou sobre isso, né, Paulo? E concordo com você que o Dória vai se lançar mesmo para a presidência, só que vai ficar com um dos candidatos com menos votos. Então, no cenário atual, eu vejo como muito irrelevante essa briga, essa disputa aí entre os dois. O bom é que mostra a verdadeira face dos dois candidatos, que tem muita rejeição no Brasil, porque o brasileiro não cai mais nessa ladainha aí do PSDB. Será? Olha, será? Há controvérsias aqui nesse estudo. Olha, tenho minhas dúvidas, Zoe Martins. É a torcida do Paulo Martins. Não, não é torcida. É porque... Não. Você escuta alguém falar sobre essas prévias? Deixa eu falar uma coisa. Alguém preocupado com essa briga aí? Vocês estão falando de rejeição do Dória, certo? O Dória é um cara que é mais rejeitado do que o Eduardo Leite, certo? Ok? Sim. Concordo plenamente com vocês disso. Só que vocês não falam da rejeição do Bolsonaro. É muito menor que a do Dória. E é tem muito maior do que a do Dória. 71% das
últimas pesquisas. Adriles, você não está fazendo a conta, você não está fazendo a conta que o Bolsonaro é o mais rejeitado do Brasil. Não é. Sim, senhor. Que pesquisa que você está vendo? Não é. Todas as pesquisas dão uma rejeição muito maior. Mas você não acredita em pesquisa. Apoio popular mesmo nas ruas. Você não acredita em pesquisa? Você já disse aqui várias vezes nesse programa que pesquisa é tudo comprado. Escamoteiam realmente algum tipo de favorecimento ao Dória e desfavorecimento ao Bolsonaro. Qual pesquisa que o Dória tem 71%? A última Qual pesquisa da Nenhuma. imprensa News lá do Imprensa News? Não sei. Drilis, o ponto é o seguinte, vamos fazer uma análise real aqui. Vamos fazer uma análise real. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo indica que o Dória vai ganhar essas prévias. Assim como ganhou as prévias para a disputa da Prefeitura de São Paulo alguns anos atrás. Saiu chamuscado no partido, porque dominou a máquina, fez o diabo a quatro para conseguir votos, sabe-se lá o quê. Eventualmente, a autarquia do partido, a velha ala do partido Serra, Fernando Henrique e outros tinham pavor do Dória e ele dominou a máquina do partido. Mas naquela época, tinha a perspectiva de vitória, porque o antipetismo era muito forte e o Dória conseguiu aglutinar esse discurso. Só que o antibolsonarismo, esse ano, o ano que vem, ele se soma a um pró-bolsonarismo que é muito sedimentado e muito real, e a um pró-petismo que também é muito real. Então, a vitória de Dória nessas prévias, para mim, é uma vitória de pirro. Porque tudo indica que ele vai levar o PSDB, dada a rejeição gigantesca que ele tem em amplas pesquisas, que dão uma sorte de 60% a 70% no próprio Estado, um homem que não consegue se eleger no próprio Estado, que dirá nas eleições nacionais. Sim, ele trouxe boa parte da vacinação, mas ele arruinou grande parte das micro e médias empresas do país, e isso causou uma rejeição gigantesca para ele no próprio Estado. Então ele corre o risco de ganhar essas prévias e levar o partido PSDB, que foi exatamente um grande partido, a se tornar um partido danico, por uma razão até muito simples. Sérgio Moro, essa terceira via que surge mais viável que todos, eventualmente já tem esse perfil de tucano. E mais, tem um perfil de um combate de corrupção, ou seja, tem um legado específico, claro, objetivo, ainda que suas chances, para mim, a meu ver, dada essa sedimentação do petismo e do bolsonarismo muito forte, sejam também pequenas. A partir do momento que se Sérgio Moro, se realmente ratificar sua candidatura, a candidatura de João Dória absolutamente desaparecerá. E aí vai acontecer aquilo que eu previ. O PSDB, nas palavras do próprio Fernando Henrique, que chamando assim e outra também, tudo indica que se tornará, nesse coroamento dos teatros das tesouras, que foi sempre uma falsa oposição entre PSDB e PT, vai se tornar um capachinho, exatamente um puxadinho da possibilidade de um governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Henrique fala isso dia sim, outro também, e sequer cita praticamente o nome de João Dória. Só um minuto, João Pinheiro da Fonseca, porque eu quero pegar dados aqui. Eu gosto de trazer dados. Adriles Jorge colocou dados aqui absolutamente infundados. Absolutamente infundados. Vamos trazer dados aqui, não sou eu que estou dizendo, não é o Paulo. Dados. Índice de rejeição, segundo o último Datafolha. Bolsonaro, 59... Ué, Paulo, pelo amor de Deus. Não, Datafolha não dá, Paulo. Você cita... Quando o número é bom pra você, quando o número é bom pra você cita a pesquisa. Quando não é, você descredibiliza. Bolsonaro, Datafolha, 59%. Lula, 37% de rejeição. Dória, 37% de rejeição. Não é desculpa. Pede pro Datafolha, não pra mim. O Datafolha é desculpa pro Datafolha. Tem outro aqui, então. Não é pra mim. Datafolha tem outro dado. Como o Dória é recebido pela multidão nas ruas? Vamos lá, pergunta pra ele. Engajamento. Joel, só deixa a Paulinha trazer outro dado aqui, então. Tem outro dado aqui de uma pesquisa recente, que é a Genial Quest. É isso aí. Então, a gente tem a média geral de rejeição aos testados: Bolsonaro, 67%, Moro, 61%, João Dória, 58%, Ciro Gomes, pesquisa, Adriles, é que você tira da cabeça esses números, eu prefiro entendeu? 39%. Mas aí, então, não vale nenhum. Não, é que quando o número favorece o Bolsonaro, o Adriles não vê problema na pesquisa. Quando não favorece, aí vê problema. O Datafolha é um partido político. Não é, Adriles. Adriles. Você fala da rejeição do Dória, o
Bolsonaro é mais rejeitado. Não é. Ele é mais rejeitado, é visível. Em qualquer lugar que o Bolsonaro vai, ele aglutina multidões. O Dória não aglutina nem Procura aí, planalto.com.br. Agora, a última vez que ele estava na multidão, ele estava acenando pro Brasil no shopping. Joel e em seguida a Zoe. Não, é o Zé. Deixa eu trazer a Zoe, vai ceder a vez dela pro Zé, mas eu vou trazer um ponto antes. Se acontecer isso que Zoe e Adriles estão dizendo, vai ter uma mudança importante no Brasil, né? Porque a gente acompanha hoje em dia o PSDB naufragar feio assim nas eleições. Acho, mas já tá. Porque o PSDB ele é meio que naturalmente visto como um dos partidos centrais do Brasil, né? A gente dá uma atenção para as primárias dele que a gente não dá para outros partidos. Sei lá, quando o PSB está discutindo, quando republicanos têm discussões internas, são partidos relevantes, mas não tem essa centralidade no debate público. Se o PSDB decepcionar nessa eleição de 22, se a candidatura à presidência naufragar, ser como a do Alckmin na eleição passada, se a bancada ficar ali uma bancada mediana novamente, sem ser uma das bancadas dominantes do país, eu acho que o PSDB perde realmente esse lugar do lugar natural de uma centro-direita brasileira. Muito bem. Porque ele vai perder esse destaque. Pesquisa Govnet, 71% de rejeição. Como chama a pesquisa? Qual? Govnet. Como? Você tá de brincadeira, né, Adriles? Govnet. Govnet do da governo? Do governo. Do governo. Ué, é melhor que a Datafolha. Pelo amor de Deus. Zoe em seguida. Cadê a multidão aclamando o Dória? Vai lá. Hoje você só vê pessoas criticando o Dória e quando falam do Dória, porque as pessoas nem lembram. O Moro tem muito mais chances reais de ganhar essa eleição do que o Dória. Tem que ser realista. O único Você tá que pulando tem... do barco? Não tô pulando do barco. Eu continuo com o Bolsonaro. Só tô sendo realista que entre Dória e Moro, você o Moro continua tem mais. com seus valores. Eu continuo com minhas bandeiras. Suas bandeiras. Eu acho. Agora, entre Dória e Moro, tem mais chance o Moro, com certeza. Ninguém fala do Dória. Você não vê as pessoas falando do Dória. Você vê o Dória saindo à rua, ele tem medo, igual o Bolsonaro. Mas o Dória é bom de campanha, viu? Eu lembro na prefeitura de São Paulo, o Dória chegou lá de baixo, ninguém conhecia muito bem. Só que era desconhecido, né? Ele fez uma campanha, muito dinheiro, né? Sim. Não, também com dinheiro, mas profissional. Eram outros campanha tempos. que soube alçá-lo, ele ganhou. Mas vamos lá. Deixa eu Esse só falar ponto com que o o cara. Joel levanta é bom. O cara é esperto em campanha Rapidinho, também. Só O cara é 30 esperto. segundos. 30 segundos. O Dória se alçou a candidato a prefeito de São Paulo e ganhou por duas razões. O antipetismo e a questão do empreendedorismo antipolítico. Mas ele se tornou um político tão visceral do ponto de vista marqueteiro, um candidato fabricado, um candidato artificial que é visto como pedante e elitista pelo povo, que eventualmente sumiu. Essas candidaturas que são naturais, tipo Bolsonaro ou o próprio Lula, em que pese gostar ou não dele, eventualmente falam muito mais ao povo do que esse tipo de candidato de comercial de sabonete, que é o Dória, que realmente não tem mais. E se Bolsonaro não tivesse reais chances de ganhar a eleição ano que vem, a imprensa não estaria batendo tanto nele. É o dia inteiro a imprensa falar do presidente da República não dá. Tá bom. Zé Maria Trindade, deixa eu conversar com você, Zé, para poder entender, porque você é um cara extremamente experiente, você manja de política, conhece, já viveu inúmeras eleições. O Adriles e a Zoe já praticamente descartam o Dória. Dá para descartar o Dória assim? Ô Paulo, eu converso aqui com alguns tucanos, né? E a mensagem passada é a seguinte: o pessoal que defende o Eduardo Leite, ele diz o seguinte, que já estamos preocupados com 2026. Em economia se fala, já está contabilizada a derrota do PSDB. A divisão aí é o que fazer para se preparar para 2026. É por isso que Fernando Henrique, lá atrás, já discute o segundo turno, já discute o apoio a Lula, né? É sério esse debate dentro do PSDB. Dizendo o seguinte, eu acho muito inteligente e muito pragmático esse discurso interno em off. O que eles falam aqui é isso. O Eduardo Leite não ganharia agora, mas seria uma grande aposta para 2026. Ele prometeu durante a campanha, e não tem uma cultura lá no Rio Grande do Sul de reeleição, que não, ele poderia, mas não será candidato à reeleição mesmo no Rio Grande do Sul. Ele seria então apresentado agora, perderia as eleições, mas seria uma semente para 2026. É a aposta de vários setores que eu escuto aqui do PSDB. Mas ninguém pode entrar numa campanha admitindo a possibilidade de perder. Os marqueteiros dizem, você não pode, candidato, admitir uma derrota nem trancado num banheiro sozinho com a luz apagada. Então todo mundo tem que dizer que vai ganhar mesmo. Esta é a mágica da eleição
para não fazer vergonha. É justo entrar numa eleição para perder e tentar perder de uma maneira digna. Às vezes, em política, é melhor perder de uma maneira digna até do que ganhar de uma maneira indigna ou fora do comum. Então, eu acho coerente, boa, a opção de alguns integrantes do PSDB de apostar em 2026, porque esta está perdida para o PSDB. Houve aqui, tempos atrás, um comentário de um importante tucano que me disse o seguinte, que havia risco do PSDB não fazer nem legenda para eleger deputado. Eu vou te dizer uma mensagem que eu venho falando aqui desde o início. A grande disputa eleitoral do ano que vem será de bancadas no Congresso. Muito bem, Zé, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show, trazendo um pouquinho da visão aí de anos de experiência no jornalismo e também na política. Valeu, Zé, um abração para você. Amanhã, quarta-feira, a gente está junto por aqui de novo. Perfeito, é isso aí, Paulo. Obrigado.